Vamos então, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Na semana passada nós fomos até versículo 6, né? O microfone tá legal. Na semana passada então fomos até o versículo 6, onde nós vimos sobre a tipologia entre Adão e Eva, né, entre o homem e a mulher, é a tipologia de Cristo com a igreja. Amém? Som. Em relação à tipologia, tem algumas coisas que nós podemos extrair um pouco a mais sobre aquilo que a gente já estudou. Eu fui buscar algumas coisas e, por exemplo, o Gênesis foi, a maioria dos teólogos, historiadores, concordam que foi escrito por Moisés. E o cenário que Moisés tinha como referência para escrever o Gênesis, muito provavelmente era o cenário onde estava o tabernáculo. Lembram que eu já falei do tabernáculo? Então, por exemplo, quando a gente viu ali que o jardim é o lugar onde a presença de Deus vinha se manifestar, ele trata de trazer alguns detalhes sobre o jardim, como o lugar onde que a presença de Deus vinha, como se fosse um paralelo com o Santo dos Santos, que é onde a presença de Deus descia, né? Se a gente for olhar de uma perspectiva de uma construção de um templo, e aqui eu estou falando inclusive templos de religiões pagãs, como que é feita a construção desse templo? Primeiro é construído a parte estrutural, né? Vamos pensar como se fosse aqui. Então você levanta as paredes, faz os alicerces, levanta as paredes, tudo mais. Depois disso você entra com a mobília, que é aquilo que vai compor ali toda a aparência e todos os requisitos que um templo, de qualquer religião que seja, precisa. Qual é a última parte que é colocada num templo? Geralmente, nesses templos pagãos, a última parte que é colocada no templo é o altar. E o que tem no altar? Uma imagem, geralmente do Deus que corresponde àquela religião. Ou seja, uma imagem e semelhança daquele Deus. Então, a gente vai ver isso na construção do jardim, na construção da terra e da humanidade. Deus não começa com as estruturas, com os fundamentos. Depois ele não coloca aquilo que seria, vamos dizer, a mobília, as árvores frutíferas, os animais. E por último, Deus coloca o altar da terra. E nesse altar tem aquilo que é a imagem e semelhança, que é o homem. Que é o que reflete a imagem de Deus. Quem está aí? Amém? Então, baseado nessas tipologias, na semana passada, lá no versículo 6, do capítulo 3, nós vimos que, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, é agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, deu também a seu marido e ele comeu com ela. Nós precisamos entender uma coisa. O porquê que o Adão comeu. Na semana passada a gente falou algumas coisas sobre isso. Adão
era quem estava com Deus na hora que recebeu a ordem. A mulher ainda não estava fisicamente. Amém? Antes de eu ir para esse lado, eu vou pegar uma outra tipologia, já referente ao homem e à mulher, como a figura de Cristo com a igreja. Lá no versículo 21 do capítulo 2, está escrito assim, ó: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Isso aqui é uma tipologia de Cristo. Cristo crucificado. Aqui Deus fez Adão cair num sono profundo. Cristo foi crucificado, morreu e ressuscitou, numa espécie de um sono profundo. E da costela de Adão foi tirada a mulher. Cristo na cruz foi colocado a lança do seu lado, e quando eles tiraram a lança, saiu água e sangue. O que isso significa? Sangue fala de vida biológica, vida natural, e água fala de vida espiritual. Ou seja, de Cristo nasce um povo que tem vida natural, como todos, mas que também tem vida espiritual. Tem uma vida no Espírito. Então, do lado de Cristo é tirada a igreja, assim como que do lado de Adão foi tirada a mulher. Amém? O que nós precisamos entender é o seguinte: o que fez Adão comer do fruto, sendo que ele sabia qual era a ordem, que não era comer? O que nós falamos na semana passada? Assim como Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, Adão assumiu para ele a responsabilidade. Porque a Bíblia vai dizer que o homem não foi enganado, a mulher que foi enganada. Amém? Abre lá, em 1 Timóteo. Capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, está lá no finalzinho. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Por hora, vamos ler versículo 13 e 14. Está escrito assim, ó: Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está aí na tua Bíblia ou não está? Então o homem ele não comeu porque foi enganado. Eva sim comeu porque foi enganada, muito provavelmente por aquilo que nós falamos na semana passada, que Adão não ensinou a ela como deveria. Amém? Então, por que Adão, volta lá para o Gênesis 3, então aqui está o porquê de Adão comer do fruto, mesmo sem ser enganado, sabendo que era errado. Porque na tipologia de Cristo, ele assume a responsabilidade. Que na semana passada nós lemos também Romanos capítulo 5, versículo 14, por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem muitos são justificados. Então Adão, como responsável pela humanidade, comeu o fruto. Cristo, como o responsável pela redenção da humanidade, sofreu a morte, essa morte de cruz, para redimir o pecado de todos. Amém? Quem está aí? Versículo 7.
Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui nós temos uma outra manifestação, ou uma outra tipologia do que é o Evangelho. Que é o quê? O homem buscando a autojustificação. Pelo esforço das suas mãos, buscar cobrir o seu pecado. O homem peca, o homem erra, quando eles percebem que eles estão nus, ou quando eles percebem que realmente o que Deus falou que ia acontecer e acontece, eles buscam um meio humano, algo que eles poderiam fazer com suas próprias mãos, para se auto-justificar. Então o texto está dizendo, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui Deus está estabelecendo o princípio de como que a justificação pelos pecados é feita. Não existe justificação dos pecados por boas obras. A única forma de justificar pecado é derramando sangue. É com o sacrifício, no caso do Antigo Testamento, sacrifício animal. Quando o sangue do animal é derramado. No próximo capítulo a gente vai ver com detalhes sobre as ofertas de redenção. Eu vou explicar para vocês tudo como que era feito o ritual, o cerimonial. Porém, o que fica para nós aqui, desse versículo 7? Esforço humano, nada que as suas mãos podem produzir vai ser capaz de justificar dos seus pecados, ou de te limpar. Amém? Conseguiram compreender? Verso 8. E ouviram a voz. Primeira coisa. O homem e a mulher pecaram? O homem e a mulher pecaram? Tem mais alguém aqui? O homem e a mulher pecaram? Deus se afastou deles? Deus continuou vindo. Qual que é a diferença? Deus falou, se vocês comerem, certamente morrerão. Qual é a diferença? Deus continuou vindo, só que agora é a primeira vez que o homem e a mulher vão ouvir a voz de Deus. De forma física. Eles se relacionavam como? No Espírito, até então. Quem está aí? Morreu o Espírito do homem. Então Deus vem para o jardim e precisa agora falar com o homem com voz audível. Por mais que o Espírito de Deus não consegue se conectar com o Espírito do homem, porque agora o Espírito do homem está morto, Deus está dizendo assim, eu sei que você errou, eu sei que você pecou, mas você continua sendo mais importante do que o pecado que você faz. Amém? Então o fato de Deus continuar descendo nos revela que nós somos mais importantes do que nossas falhas para Deus. Então, por mais que eu e você possamos em algum momento da caminhada errar, Deus sempre vai estar do lado da reconciliação. Desde que a gente tenha a disposição e a humildade de coração de pedir perdão. Porque se você for ver no enredo da história, lógico que teologicamente não, mas no enredo, se você for fazer análise do enredo da história, era para a gente estar no jardim até hoje, se Adão e Eva tivessem assumido o erro e pedido perdão. Desculpa, Deus, não vou fazer mais. Porque você vai ver que todo o plano de salvação está contido em arrependimento. Amém? Então, se eles confessam, muito provavelmente, é lógico que isso aqui a gente está fazendo uma análise do enredo da história.
Teologicamente, nós sabemos que Deus sabia que eles iam comer e estava dentro dos planos de Deus. Amém? E aqui a gente já vai ver aquela questão, aquela definição que eu trouxe na semana passada, que é o quê? Por que Deus permitiu eles pecar? Porque Deus já tinha manifestado e revelado que ele era bom, sim ou não? Para um homem que não tem erros. Então, se você é bom com alguém que também é bom, que não tem erros, não tem falhas, qual que é o diferencial dessa bondade? O que tem de sobrenatural nessa bondade? Nada. Então Deus permite com que o homem peque para que Deus possa revelar a sua bondade de uma forma ilimitada. Porque se ele é bom com um homem que não tem, com um ser humano que não tem erros, a bondade de Deus ela é revelada de forma limitada. Então quando Deus permite que o homem peque, que o homem se suje, Deus está revelando, eu consigo ser bom com alguém que também é ruim, com alguém que é sujo, com alguém que é mau. E aqui aparece a graça. Amém? Quem está aí? Verso 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quem está aí? Aqui nós podemos fazer um contraste entre a atitude de Adão após pecar com a atitude de Davi após todas as vezes em que ele pecou. Qual é a diferença? Adão, após pecar, se escondeu da presença de Deus. O que faz de Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Não é que ele não tinha falhas. Ele pecou até mais, em termos de número, ele pecou mais que Saul. Mas a diferença de Davi é que Davi se escondia em Deus. Quando ele pecou, que o profeta Natan chegou e contou aquela parábola das ovelhinhas, não sei o que, para ele, o que ele fez imediatamente quando Natan falou, esse cara é você. Esse que pegou a única ovelha daquele que só tinha uma e arrematou e tal, e que tinha muitas ovelhas para escolher, é você. Que ele caiu em si, que ele tinha pecado, ele foi no mesmo momento, com humildade, com arrependimento diante dos pés do Senhor. E assim ele sempre fez. Amém? Então, de quem que Deus se compadece? Daqueles que são contritos de coração. Amém? Então, aquele texto que tem falado muito com a gente esse ano, que é de 1 João, no capítulo 2. Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, vocês têm advogado diante de Deus. Então, a nossa recomendação como cristãos, a gente vive uma vida para não pecar, sabendo que em algum momento vai acontecer. Enquanto nós estamos nesse corpo, em algum momento nós vamos falhar. Mas quando falharmos, nunca se esconder de Deus, mas se esconder em Deus, com arrependimento, com humildade, reconhecendo os erros e não se afastando da presença de Deus. Amém? Quem está aí? Verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde? Onde? Sempre quando nós erramos, a maior preocupação de Deus nunca é com o que fazemos, com o que fizemos de errado, mas aonde nós estamos. Porque geralmente o lugar aonde estamos vai definir o que fazemos. Quem está aí? O ambiente vai influenciar no seu comportamento. Quem está aí? Então, por mais fraco que você seja, por mais que você esteja passando por momentos de luta, de angústia, qual é o melhor lugar, qual é o melhor ambiente para você estar?
junto com todos os santos. O que é a igreja? É o encontro dos perfeitos? A igreja é o encontro daqueles que buscam aquele que é perfeito. Quem está aí? Então, esse é um caminho muito equivocado que muitos cristãos tomam. Pecou, se afasta da igreja. Está passando por luta, se afasta da igreja. Está passando por tentações, por provações, se afasta da igreja. O que nos sustenta de pé e o que faz a gente ser constante na fé é a reunião com os santos. Porque às vezes você chega aqui, você está atribulado, daí vem o culto, e às vezes você está tão com a cabeça longe, às vezes o louvor não fala com você, a palavra não fala com você, apesar que geralmente se você se esforçar um pouquinho, Deus vai falar com você através do louvor, através da palavra, mas se não falar com você em nenhum momento, às vezes no final de um culto, às vezes está naquele dia que você não conseguiu entrar naquele ambiente espiritual, parece que nada falou com você, termina o culto, você cumprimenta o irmão, ô irmão, tudo bom? Daí o irmão fala, eu estou numa luta, daí o irmão vem e conta a luta dele para você, daí você já percebe, opa, minha luta nem é tão grande assim, o irmão está bem pior que eu. E às vezes Deus usa aquela situação para falar, você não está tão no vale assim. Tua dificuldade, você tem dificuldade, mas o irmão do lado também tem. Né? Então, essa comunhão da igreja é o que vai nos movimentar, é o que vai nos sustentar na nossa caminhada de fé. Eu acho que foi até o pastor que citou no domingo, o Provérbios, que fala, aquele que se isola, né, que é tolo. Então, quando você tem a consciência do que a comunhão com os santos, a vida em comunidade na igreja, o que ela proporciona, né, qual que é o segredo para ter constância? Congregar. Porque tem momentos na caminhada que você perde as forças, às vezes você não tem palavras para orar, você não abre a Bíblia, você não consegue ler, você não consegue se concentrar, as lutas são tão grandes, mas quando você chega num ambiente de igreja, tem alguém que Deus vai usar para falar com você de alguma forma, para trazer um conforto, às vezes para trazer um confronto, porque tem muitas bad nossa, muita coisa do dia mal nosso, que o que a gente precisa não é nem conforto. Muitas das vezes é exortação, muitas das vezes é um confronto, porque às vezes a gente está ali perdido nos nossos pensamentos, como diz o apóstolo Paulo, pensando da gente mais do que convém. Então, geralmente é isso. Né? Tem uma coisa interessante que eu estava ouvindo por esses dias, que é, quando nós servimos ao reino de Deus, nós servimos baseado no quê? Qual que é a base do servir ao reino de Deus? É o amor. Por quê? Por que eu sirvo no reino de Deus? Porque eu amo ao Senhor, em primeiro lugar, de todo o meu coração, todo o meu entendimento, e ao meu próximo, como eu amo a mim. Ou seja, amar a Deus, primeiro mandamento, o segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, que é amar o próximo. Então, a raiz do servir na igreja é o amor. Por exemplo, aí você serve uma pessoa por anos. Aí aquela pessoa tem uma atitude de ingratidão com você. Aí, o que acontece geralmente com as pessoas? Fica chateada, fica entristecida. Nossa, mas eu investi tanto naquele irmão. Ele estava no meu departamento, estava liderando aquele jovem, agora aquele jovem virou as costas para a igreja, abandonou tudo. A gente investiu tanto tempo num discipulado e tal. E a pessoa teve uma atitude de ingratidão. Se você ficar triste com essa atitude de ingratidão, é porque você nunca fez baseado no amor. Você já fez esperando algo em troca, nem que seja gratidão. Quem está aí? Então, quem faz por amor, não faz esperando algo em troca. A recompensa vem de Deus. Você compreende que servir ao reino por amor, mesmo que as pessoas sejam ingratas, mesmo que as pessoas não reconheçam, mesmo que ninguém dê valor naquilo que você faz, você não fica ofendido, porque você está fazendo por amor, você não está fazendo esperando o retorno. Amém? Quem está aí? Então Deus
sempre quando erramos, a primeira pergunta de Deus para nós nunca vai ser o que fizemos, mas aonde estamos. A segunda pergunta que Deus faz, no versículo 10 nós temos a resposta de Adão, e ele diz: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Qual que é a segunda pergunta de Deus para o homem após o pecado? Quem? Então, sempre quando erramos, a pergunta de Deus para nós, sempre quando pecamos em alguma área, a pergunta de Deus para nós vai ser: onde você está e quem? Ou seja, o lugar onde estamos, as pessoas com quem caminhamos, provavelmente vão determinar o que fazemos. Quem está aí? Eu, desde sempre, a minha família serve a Jesus. E nessa caminhada de fé, a gente viu por muitas vezes as seguintes situações. Você tem, geralmente, na vida de igreja, um grupo de pessoas que são muito ativas no servir, de pessoas que são enganjadas com aquilo que é o propósito daquela comunidade de fé. Elas estão enganjadas em construir, em edificar a igreja. Você tem um outro grupo, geralmente, que são aqueles que frequentam o culto ali, fazem as contribuições financeiras, estão por ali, aqueles que num ditado popular a gente fala não cheira e não fede, né? Eu acho assim, o ditado, né? Mas, que está ali. Mas, geralmente, isso acontece, é muito comum, eu acho que toda igreja tem. Tem aquele grupo do pessoal do conto. Aqueles que eles ficam meio pelos lados, aí eles ficam observando. E até algum tempo atrás, um irmão estava passando por uma determinada luta, ele nem congrega demais, mas ele estava passando por algumas determinadas situações, e ele falou: preciso conversar, eu quero conversar com você, não sei o quê. Aí ele veio, eu falei: eu não vou na tua casa, né? Eu tenho uma opinião particular sobre isso, mas, enfim, eu falei: eu não vou na tua casa. Na época, eu tinha comprado um jogo de corda novo pro baixo, falei: eu vou lá na igreja, preciso trocar aquelas cordas do baixo, enquanto eu troco, você vai me falando aí o que está acontecendo. E ele ficou uma hora e pouco contando. E além da luta individual que ele estava passando, alguns dilemas dele estavam relacionados com a igreja. E na conversa, ele foi soltando: porque eu estava conversando com fulano, porque eu estava conversando com ciclano. E as pessoas que ele falava era essa galera do conto. Aí veio eu, né? Não sabe aliviar? Eu falei: muito provavelmente você está nessa situação aí por causa das pessoas que você está andando. Porque você está sendo desleal à tua liderança. Na frente da tua liderança você fala que você é leal, que você está junto, você veste essa capa de quem é o servidor, que abre igreja, limpa a igreja, que faz isso, chega primeiro, vai embora por último, mas você fica andando nesses ambientes dos caras do contra. Você está vendo esse monte de defeito aí, porque esses caras não agregam em nada na obra de Deus, esses caras não agregam em nada no reino de Deus, não exercem o mínimo que eles tinham que fazer, aí você fica andando com eles, aí você começa a ver defeito. E geralmente é isso, está relacionado ao onde, ou seja, quais são as mesas que você está sentando, quais são as pessoas que você está tendo refeições, momentos de conversa. Qual é a mesa? Onde é a mesa? E quem são as pessoas que estão sentando nessa mesa? Mesa, nós falamos de comunhão. E isso, pasmem, quando você vai olhar para a Bíblia, para os irmãos que participaram do seminário de lealdade e honra, quando nós falamos sobre o caminho da deslealdade, eu consegui identificar através daquele estudo que aquela pessoa estava naquela situação, assim, no buraco mesmo, estava num poço sem fundo. Era exatamente por estar descumprindo esses princípios de lealdade e honra.
Ele entrou naquele caminho, no caminho da deslealdade. Exatamente, eu via, ele foi me contando a história, o que foi acontecendo, e depois o que foi ocorrendo com a vida particular dele, e não falha. Não tem erro. Eu consegui mapear tudo e fui dar instrução. Se ele seguiu ou não, não sei. Acho que não. Porque ele só queria falar e apontar os dedos. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Então aqui nós estamos tratando do primeiro pecado da história, né? O motivo da queda do homem, dessa morte espiritual. Agora, por causa de Adão, que morreu no espírito, todo mundo, toda a humanidade nasce posteriormente, nasce com o espírito morto, sem uma conexão com Deus. Agora, a única forma, a partir de agora, a única forma do homem ter um contato com Deus é a partir dos sacrifícios. Por isso que já no capítulo 4 nós temos o relato de Caim e Abel. Amém? Que já começa que eles foram fazer as ofertas deles. Então era só dessa forma, através das ofertas, que o homem conseguia ter uma conexão com Deus. Amém? Mas isso aí a gente vai ver para frente. Quem está comigo? Então, se você está passando por algum tipo de dificuldade no quesito pecado, você está com dificuldade de se livrar, muito provavelmente está atrelado ao onde e o quem, que está determinando o teu comportamento. Amém? Pastor, eu quero que Deus me use, eu quero ter relevância no ministério. Ande com pessoas que têm essa característica. Se aproxime dessas pessoas. Pastor, eu quero ter constância na fé. Ande perto de pessoas que têm constância na fé. Amém? Porque às vezes a gente quer algo, mas a gente não muda comportamento. Né? Eu tenho uma vida financeira meio atrapalhada. Quero ter uma vida financeira mais controlada. Ande perto de pessoas que têm a vida financeira controlada. Porque você vai pegando o comportamento daquela pessoa e você vai modelando ela e isso vai acontecendo naturalmente. Né? Eu não sei o que eu faço, tenho dívidas, não sei o que lá. O que você está ouvindo? Né? Quem tem sido sua referência? Minha referência é influencer tal. Pega uns influencers de finanças. Ou, eu tenho problema na criação de filhos, meus filhos não me obedecem, estou perdendo autoridade em casa. Busca influencers cristãos, maduros, que têm comunidade local que falam sobre esse assunto. Amém? Na minha empresa, como eu ser alguém que influencia na escola, procura influencers, pessoas conhecidas, que têm igreja local, maduras na fé, que fazem trabalho nas escolas. Amém? Quero ser um evangelista, procure referências em evangelistas. Amém? Eu não estou falando aqui de cargo eclesiástico, estou falando de pessoas que têm essa facilidade, ou têm essa aptidão de sair, pregar o evangelho, trazer pessoas, né? Em termos de responsabilidade, todo cristão tem responsabilidade de ser um evangelista, mas algumas pessoas têm alguma aptidão, têm um tato melhor de como lidar com as pessoas e automaticamente elas têm mais habilidade de trazer mais pessoas para a igreja, até Cristo. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha o Adão imitando nós. Vai dizer que nós é igualzinho. Né? Às vezes a gente olha para situações como a do Rio Grande do Sul agora, muitas pessoas começam, né? Onde está Deus? Né? Por que Deus não livrou? O problema não está em Deus, o problema está em você que não vem na mesa. Você entender que tem o anjo que cuida das águas, por exemplo. Né?
Você entender que o ser humano, na sua degradação, está destruindo o meio ambiente. E está mudando tudo o clima. Né? Quem está aí? Intrinsecamente, às vezes as pessoas querem colocar na conta de Deus aquilo que Deus colocou na mão do homem para o homem administrar, e por sinal o homem está destruindo baseado na sua ganância, por exemplo. Né? As pessoas não têm esse entendimento que tem o anjo das águas e que uma terça parte dos anjos caíram com Lúcifer. Muito provavelmente é esse tipo de influência que está tendo. Quem está aí? Então nós sempre temos uma tendência de dizer, foi a mulher que o Senhor me deu. Nunca assume a responsabilidade. Bastava Adão. Por que Adão não foi o redentor da Eva, o redentor da mulher, como Cristo é da igreja? Porque num primeiro momento ele assume. Ele fala, não, se foi, eu vou junto. Mas na hora de assumir a responsabilidade, na hora de ser crucificado, ele escapou. Eu nem queria mulher para começo de conversa. O senhor que veio com umas ideias aí que não estava bom. Agora não vem colocar na minha culpa não. Foi ela que estava com muita vontade ali de comer o negócio. Eu falei para ela que não era. Deus tinha ordenado que não era. Mas como o senhor insistiu em me dar ela, tá aí, né? Me deu fruto. Quem tá aí? Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Aqui eu acho que nós vamos conseguir extrair um princípio bem interessante. Para quem veio no seminário de lealdade e honra, teve dos tópicos que era o seguinte: Deus só dá autoridade para quem tem responsabilidade. Adão tinha autoridade? Sim. Como ele não assumiu a responsabilidade que deveria, ele perde a autoridade. Nós vamos ver que esse governo da terra que estava na mão dele, né, do homem e da mulher, vai para a mão do diabo. Porque lá em Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo, o diabo fala, se você é prostrado me adorar, te darei os reinos da terra que me foram entregues. Quem está aí? Amém? Então aqui tem um princípio de autoridade. Quer ver? Abre lá em 1 Timóteo de novo. Vamos ler aquele texto inteiro. Não assumiu a responsabilidade de, eu comi mesmo. Se ele tivesse feito como Cristo fez, levou sobre si de fato as nossas culpas, era essa a postura que Deus queria dele. Primeiro, ele não foi responsável no ensinar direito a Eva, né? Porque se ela comeu, muito provavelmente foi porque ele não ensinou direito. E depois, na hora que deu a cagada, ele também não quis assumir. Foi a mulher que o Senhor me deu. Então, intrinsecamente, ele nem colocou culpa direto na mulher. Intrinsecamente, ele já passou para Deus. A culpa é tua. Quem está aí? Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Esse contexto aqui de vestimenta é o contexto da época, né? Há quem diga que nesse período aqui, as irmãs, na hora de ir para a reunião
o encontro da igreja, para o encontro dos santos, elas estavam colocando tipo roupas de festa, como se fossem aquelas roupas de ir em casamento, com muito ouro. Algumas pegavam pó de ouro e passavam no cabelo, outras faziam penteados extravagantes para chamar a atenção. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. A atenção na hora do momento do culto não está no indivíduo. Nossos olhos precisam estar em Cristo. Então ele está advertindo porque as irmãs estavam com esse hábito aqui de fazer penteados extravagantes e roupas também inadequadas. A mulher aprende em silêncio, com toda sujeição. Isso aqui, o apóstolo Paulo não está falando que a mulher não deve ensinar na igreja, por exemplo. Amém? Verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí aquelas perguntinhas de internet, né? Pastor, tem mulher pastor? Mulher pode ensinar, né? Primeiro que as pessoas se apegam muito com esse negócio de título. Então, assim, eu sou bem desapegado com esse negócio. Por quê? Porque a consagração nada mais é que uma confirmação diante da comunidade de fé, diante da igreja, sobre um chamado que Deus já fez para a pessoa, ou sobre algo que Deus vocacionou a pessoa. Então, assim, eu já ensinava a Bíblia com a mesma autoridade que eu ensino hoje, antes de ser consagrado. O que mudou? Mudou a forma com que os irmãos me veem por conta de ser consagrado ao pastoreio. Então, as pessoas se apegam muito. Tem algumas denominações que eles têm um negócio de ir graduando e tal. Então, os caras, aquilo ali já começa... Meio que o objetivo do cara não é se parecer com Jesus. O objetivo do cara é mostrar para as pessoas que ele está enquadrado a religião para ver se ele vai graduando na posição ali. E eles colocam também essas pessoas que vão recebendo esses títulos em posições especiais, tratam de forma diferente e tal. Então, isso aí é o que grande parte das denominações tem. Então, esse não é o caso. O que acontece aqui? Nós precisamos voltar a 2000 anos atrás para a gente entender o contexto. A gente não precisa voltar tantos anos atrás, sim, para a gente entender que antigamente mulher não dirigia, há não tanto tempo atrás, as mulheres não votavam. Agora, nesse período bíblico, eram raras as pessoas que eram alfabetizadas, por exemplo. E provavelmente as mulheres muito dificilmente tinham acesso a isso. A alfabetização, coisas assim. E só alguns homens tinham. Tanto é que, abrindo aqui um parênteses, lá na notinha de rodapé, quando a Bíblia fala sobre o anjo da igreja, lá em Apocalipse 2 e 3, nas cartas às igrejas da Ásia, lá, que o Senhor Jesus está falando com o anjo da igreja de Laodiceia, o anjo da igreja em Éfeso. O que a palavra anjo significa ali do grego? Anjo é mensageiro. Então, muito provavelmente, se você for voltar no contexto histórico, não necessariamente ali no texto de Apocalipse 2 e 3 está falando que o anjo da igreja é o pastor. Muito provavelmente, o anjo da igreja era alguém que era bem fundamentado na doutrina do cristianismo, na doutrina cristã, e que era alfabetizado, porque era uma carta que estava sendo enviada e o mensageiro era o responsável em ler. Então tinha que ser uma pessoa fiel à comunidade. Por quê? Porque vamos supor que aqui, nesse grupo que nós estamos, só eu soubesse ler. Eu poderia ler o que está escrito ou eu poderia dar uma distorcida. Então quando ele está falando ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, muito provavelmente era alguém que tinha que ter uma boa reputação, uma pessoa de caráter e ser alfabetizada, porque ela tinha que ler. Amém? Isso não quer dizer que era a única pessoa alfabetizada na comunidade. Amém? Vocês entenderam? Então, muito provavelmente, lá quando Jesus está se referindo ao anjo da igreja tal, ele está se referindo a essa pessoa que tinha essa posição. Então, dentro desse contexto aqui da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, então o que ele está dizendo?
que essas mulheres, elas não devem ter autoridade sobre os maridos. Em que sentido? Autoridade no quesito... Eu estava com a palavra agora, na ponta da língua. Mas é mais ou menos assim, eu vou tentar explicar sem usar o termo que eu ia usar. Quando ele fala não exercer autoridade sobre o marido, não é que a mulher, tudo que o marido fala, ela tem que fazer, ou que ela não pode dar sua opinião em nada. Mas naquilo que era doutrinário acerca da fé, ou daquilo que eram as decisões pontuais da vida em família, a mulher não tinha autoridade no sentido, não é ela que determina. Amém? Ela tem que ser submissa. O que é submissa? É estar debaixo da mesma missão. Então vamos supor, nesse contexto aqui, Deus dá lá uma palavra para alguém ou uma direção para um homem, para ele sair de Éfeso, que é o contexto de Timóteo, sair de Éfeso e ir para Laodiceia, porque lá ele vai ajudar na edificação da igreja de lá. Então, essa decisão, a mulher não tinha autoridade de falar, nós não vamos. Amém? Porque ela estava submissa. Então, qual que era a missão do homem? Sair de Éfeso e ir para Laodiceia para ajudar na obra do Senhor. Então, ela, debaixo da mesma missão, tendo a mesma missão ali no coração dela, ela acompanhava o marido e continuava cuidando da família da mesma forma. Amém? O que aconteceu? O diabo, vendo essa base, esse alicerce da família, ele começa a distorcer. Então, o que acontece? De um lado, nós começamos a ter homens que perderam a autoridade. Como que se perde a autoridade? Sendo autoritário. Por exemplo, como que eu exerço autoridade na minha casa? O que diferencia autoridade de autoritarismo? A autoridade, ela vem mediante a forma com que a minha esposa e futuramente meus filhos vão olhar para mim. Eu só tenho autoridade se eles me olham com um olhar de respeito. Se eu sou uma pessoa honrada, de caráter, uma pessoa que se deve respeito. O autoritarismo, geralmente, ele usa da autoridade que ele tem para impor coisas. Muitas das vezes de forma até mal educada. Então aqui você perde a referência. Por exemplo, faça o teste. Você tem um amigo, você tem uma pessoa ali que te admira, que gosta de você. Ela está ali junto, tal. Experimente ser mal educado com ela. Ela perde essa referência. Você perde a autoridade com ela. Amém? Nesse autoritarismo nasceu o machismo. Que não é o plano de Deus. O homem que impõe coisas, que obriga, que oprime as mulheres. Isso não é de Deus. De quebra, os homens não sabendo usar da autoridade que tem, que ela é interligada com o respeito e a admiração, foram para o lado do autoritarismo, mal educado, impondo, oprimindo as mulheres. Com isso nasce o quê? Feminismo do outro lado. Que agora as mulheres vão se levantar e vão se defender. Quem está aí? O que é de Deus? Machismo ou feminismo? Nenhum dos dois. Deus não está nos extremos. Amém? Porque o feminismo ele vem para o quê? Para lutar contra eu usei agora a palavra? Não. Contra a opressão contra a mulher. O feminismo nasce para defender essas mulheres que estão sendo oprimidas por homens machistas. Então, esse não é o conceito bíblico. Se a gente lê o texto correndo, você fala, nossa, mas ao invés de exercer autoridade, lembre, a autoridade não nasce de um desrespeito, de uma opressão. O pastor lá até conta a história que um dia ele estava ministrando um seminário numa determinada igreja, e ele saiu do seminário e ele ia se hospedar na casa do pastor, de um jantar e tal. E foi um dia longo, foi o dia inteiro de seminário e tal, e ele e o pastor estavam cansados. Daí diz que o pastor chegou na casa, sentou, colocou os pés em cima do sofá, assim, e a esposa dele já estava mexendo com janta, porque estava com visita e tal. Ele chamou, mulher, vem aqui, faz uma massagem nos meus pés.
Ela, não, meu bem, mas eu tô cuidando já da janta, depois tem que arrumar o quarto do pastor, né, e tal. Você não está sendo submissa. Ou seja, ela tinha os afazeres para fazer, estava fazendo de bom grado e ele queria impor que ela tinha que parar o que ela estava fazendo para ir fazer massagem nos pés dele. E daí já esse pastor que estava ministrando o seminário falou, não, pastor, o senhor está errado. Isso aí não está certo. Ela não tem que, não é porque você é autoridade, a mulher é submissa, que ela tem que fazer tudo o que você manda. Isso não tá certo. Quem está aí? Estão conseguindo compreender? Você só tem autoridade com pessoas que olham para você com um olhar de referencial, que olham para você com um olhar de respeito. A partir do momento que você usar da tua autoridade para ser autoritário, tratar pessoas de forma ríspida, de forma mal educada, você perde a referência, você perde a autoridade. Amém? Quem está aí? Estão conseguindo compreender? À luz do Evangelho, à luz da Nova Aliança, vamos em Efésios capítulo 5. Então, só concluindo ali a parte de Timóteo, então não está relacionado ao ensinar na igreja, amém? Está sobre exercer autoridade sobre o marido, que é mais ou menos o que o feminismo vem fazendo. Está nascendo as últimas gerações de homens que estão nascendo homens banana, que nunca assumem responsabilidade de nada, e as mulheres estão tendo automaticamente que assumir muita dessa responsabilidade. Então, é muito comum você ver, às vezes, o casal ele tem um filho, daí o filho vai e pede, pai, posso posar na casa do coleguinha? Aí o que o homem responsável tem que fazer? Falar sim ou não? O que ele faz? Fala com a tua mãe que manda. Sendo que ele poderia falar, espera aí, eu vou resolver o negócio. Aí se tinha que pegar alguma informação com a mãe, aí vai até a mãe e fala, ele quer e tal, o que você acha? Uma decisão em conjunto. Porque o que acontece? Por exemplo, o pastor também falou algo muito importante no domingo sobre as finanças do casal. E eu e a Pauline, a gente sempre teve essa ideia se a gente se tornou uma só carne, a renda é uma só. E a gente tem colhido muito fruto financeiro a partir disso já. Nunca pagamos um mês de aluguel, sempre casa própria. Hoje a gente tem uma vida bem controlada. O que acontece? O fato do homem ser autoridade não quer dizer que tudo que eu quero comprar, eu vou comprar e vou deixar ela comprar só algumas coisas. Submissão, estar junto na mesma missão, é os dois decidirem juntos aonde é prioridade. Porque o que acontece? Dinheiro é prioridade. Ninguém tem dinheiro sobrando, né? Dinheiro é prioridade. Então, o que é prioridade? Muitas das vezes a esposa tem lá um cartão e tal, aí ela, quero comprar uma bolsa. Às vezes para ela é muito importante, e de fato para a mulher às vezes é muito importante e não tem problema nenhum. Só que quando você não tem abundância de recursos, você precisa trabalhar com prioridades. Então, uma bolsa, ela talvez não vai ser a prioridade. E ela vai e compra sem informar o marido. Só que o valor daquela bolsa, às vezes, era o valor de colocar 2 pneus novos no carro que está precisando, porque está no arame. Quem está aí? Então, quando se fala de uma só carne, não fala que um está acima do outro. Ou a mulher se submete, fala de um estar ao lado do outro, ambos numa mesma missão, seja essa na vida financeira da família, seja essa na educação dos filhos, seja ela no ministério, na igreja, seja em qual área for do casal. Quando o fato da mulher estar submissa, os dois estarem juntos tomando a melhor decisão em cada departamento, em cada situação. Então, muitas das vezes,
Já aconteceu vezes de eu querer comprar determinada coisa. Aí os machão falam, não, mas daí você trabalha, você tem seu salário. Não, mas e se a minha esposa tá lá lidando com alguma coisa da casa que tá quebrada, uma infiltração que tem que arrumar, um telhado que tem que arrumar, e eu quero ir lá e comprar um tênis? Às vezes eu não sei, não é que a mulher não deixou, é que eu não sabia da informação, eu não estava atento àquela informação. Quem tá aí? A gente tem isso como um princípio que é o que tem feito a nossa vida viver em harmonia, que é o diálogo. Tudo que vai fazer, a gente toma as decisões juntas, e acreditem, dá muito certo. Se você mantém diálogo, fala com antecedência, não faz as coisas no impulso, você evita muita confusão dentro do casamento. Amém? Vamos pegar mais uma recomendação aqui então do apóstolo Paulo acerca da vida em família. Quem está aí? Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, e a cabeça aqui, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Aqui não necessariamente o apóstolo Paulo está descrevendo que é Cristo que está pensando, que é o pensante, e que a igreja só vai seguir, ou no caso do casamento. Não que é o marido que pensa, faz estratégias e tal, e a mulher só segue o que ele faz. Cabeça aqui, no termo original, é como se fosse cabeceira. Cabeceira de cama, e não relacionado ao cérebro. Amém? Então está mais em questão de composição, sentido figurado, do que necessariamente em termos... Porque assim, ó, às vezes você fala, não, então o homem é a autoridade, a mulher tem que ser submissa, então eu vou cuidar das finanças. Mas às vezes o cara é um desastre com o número. Ou às vezes o cara é impulsivo, não consegue se controlar. Mas a mulher às vezes é mais controlada. É raro, mas pode ter casos. Que a mulher é mais controlada, se dá melhor com números. Eu já aconselhei pessoas assim. A pessoa veio conversar comigo, né? Que em 2020 eu fiz uma formação em coach financeiro e tal. E uma pessoa próxima a mim, não é nem da igreja nada, falou: mas eu vou um mês bom. Eu anoto tudo, eu me controlo, mas daí eu não consigo mais manter. Daí eu falei: a tua esposa é igual a você? Daí, não, minha esposa é mais controlada. Tal, ela até trabalha em setor financeiro da empresa. Coloca na mão dela. Se você não tem controle, coloca na mão dela. Vocês dois são nossa carne, não tem esse negócio. Porque o marido é ele que vai administrar. Às vezes, se o cara é descabeçado, se o cara não sabe administrar, passa para a mulher que tem mais habilidade. Ou mesmo a questão, o inverso também é o verdadeiro. Se a mulher é impulsiva e tal, evita de ficar com o cartão na bolsa. Ali. Porque você vai passar na frente da loja, na vitrine, daí esconde a roupa lá dentro do guarda-roupa, tira a etiqueta, deixa lá uns 2 meses. Daí termina de pagar, aí agora eu vou usar. E essa roupa nova aí? Não, essa aqui eu ganhei. É usada, ó, nem tá com etiqueta. Não, mas você comprou. Não, mas já tá até pago. Daí, entenderam? Às vezes é coisinha engraçada assim, mas é coisa que acontece. Porque se você dá risada, você está se identificando. Você sabe que é coisa que acontece. Quem tá aí? Então, tem um terapeuta, ele nem é cristão nada, mas ele é até aqui do Cascavel e ele é especializado em relacionamento. Aí, mandaram alguma pergunta para ele na caixinha algum tempo atrás, de algo parecido com esses exemplos que eu dei para vocês. Aí ele escreveu na resposta: viver em paz é tão fácil, mas as pessoas não gostam de viver em paz. Tipo, elas querem fazer confusão. Tem coisas que às vezes é tão simples de resolver e as pessoas vão deixando complexo. E geralmente, no fundo, a gente vai voltar lá na pregação da Pauline, lá do Naamã, lá no fundo. Por que as pessoas complicam as coisas? Por conta do orgulho do coração. Porque ela não quer reconhecer o erro. Amém? Então, vamos seguir o exemplo o conselho desse terapeuta. É fácil viver em paz. É só você não complicar. Amém? É isso aí. É o segredo. Acho que é o segredo. Acho que a irmã Dorva
O irmão Celso é o melhor que poderia estar falando sobre isso, né? Mas, enfim, como eu estou com o microfone na mão, eu que mando, irmão. Brincadeira. Mas o que eu estou falando está fazendo sentido? Aí sim. Uma hora nós chega lá, né? Quem está aí? De sorte que assim, versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que o Adão não fez. O Adão deveria ter colocado o peitão dele na frente lá e falado, não, foi eu que errei, a culpa é toda minha, deixa a Eva aí. Dada a vida pela sua esposa, nem que Deus matasse ele. Mas esse seria o papel do homem que vive segundo a vontade de Deus. Quem está aí? E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Agora, apresentar a si mesmo, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Quem está aí? Olha para cá, rapaziada. Vocês estão vendo que a recomendação do apóstolo Paulo está ligada a o marido amar a esposa. Qual é o problema dessa geração? Eles são tudo carentinho. Eu falei para ela que amo ela, não falou que me ama. Está sendo frouxo demais. Está muito bananinha. Como diz Pablo Marçal, o homem não tem que ser amado, o homem tem que resolver problemas. A mulher tem que ser amada, é nosso dever amar ela. Mas o homem não pode ser, nossa, falei que te amo, você não falou que me ama. Tá muito romantizado o negócio. Tem que ser mais firme. Amém? Então nós devemos amar as mulheres ao ponto que dá a vida. Mas não tem que ficar na expectativa delas amar. O amor da mulher é natural delas. Carinho e tal. O amor da mulher é natural. Você não precisa, se você tem que cobrar o amor da mulher, ou você está muito por fora, está muito Maria Mole, ou talvez ela não te ama mesmo, não é ela. Amém? Quem está aí? Então a recomendação do apóstolo Paulo é para os homens amarem. Ah, eu dou presente para ela, ela não me dá. Você quer um buquê de flor também? Quem está aí? Onde nós paramos mesmo? 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. A mesma referência lá de Gênesis 2. Agora lá é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Tá? Essa reverenciar está atrelado com aquilo que eu falei do respeito. Amém? De um olhar que respeita, um olhar de quem admira. Amém? E reconhece a posição. Então, em termos de relação, é lógico que o homem tem seu papel e a mulher tem seu papel. Amém? Mas eles não são um maior que o outro. Por exemplo, se a gente pegar um entendimento sobre a autoridade do homem
É o homem que toma todas as decisões e não importa a decisão da mulher. Conheço homens assim, que têm esse tipo de postura e as esposas estão infelizes. Porque meu marido fica tomando decisão assim, não me consulta, vai fazendo as coisas do jeito dele, e a mulher está triste, ela está sendo amada. Agora, se esse cara realmente ama a esposa, as decisões importantes da vida ele não ia consultar para saber se ela também está de acordo. Viu como que não tem como encaixar o machismo dentro da doutrina bíblica? Porque se você for colocar o machismo, ou seja, a autoridade absoluta do homem, a mulher vai estar infeliz, não vai estar sendo amada. Porque a opinião dela não importa, a forma em que ela vê as coisas não interessa. E tem muitos casais assim, por leituras superficiais do texto, sem uma dosezinha de interpretação, sem uma análise. Porque é aquela, a mulher tem que ser submissa, tá? Mas você está amando, convém. Amém? E é até um pouco triste assim de dizer, porque às vezes você vê no discurso de algumas pessoas, a forma com que elas falam, aí você fica só observando. A minha esposa sabe que alguns casais que a gente conhece que é assim, e que a esposa está infeliz no casamento, porque às vezes está lá conversando de Bíblia com a pessoa e tal, daí a esposa traz a percepção dela das escrituras e às vezes está mais coerente que o marido e ela não dá bola, né? Ou às vezes ela dá uma ideia na questão da empresa e tal, não, isso aí não dá certo, e às vezes é uma ideia boa, mas os maridos geralmente, quando eles têm essa visão autoritária, eles querem anular qualquer tipo de fala, qualquer lugar de fala, o posicionamento das esposas. Amém? Eu já conheço, agora com essa polarização, sempre tem uma ilustração acerca disso também. Eu tenho uma tia minha que ela votou para um determinado candidato, não porque ela concordava, mas que o marido mandou e fez a cabeça dela e, não, tua opinião não interessa, né? Vamos votar nesse aqui porque é o melhor por causa disso. E não importa o lado, mas chega a esses pontos. Amém? Time de futebol. Minha esposa disse que era gremista. Agora pergunta 5 jogadores do Grêmio. Pra ela, não sabe. Agora a escalação do Palmeiras inteiro ela sabe. Mas não foi com autoritarismo. Ela simplesmente viu que o Palmeiras era o melhor. Conquistei ela pela graça. Quem tá aí? Vocês aguentam mais um pouquinho? Vamos embora. Volta lá pro Gênesis, então. Então Adão perde a autoridade, começa a degradação da postura do homem, da posição do homem, por conta dele não ter assumido a responsabilidade. Essa questão de casamento, relacionamento é um assunto que dá pano para manga, né? Você vai construindo, você vai conversando, é muito interessante. Porque às vezes vocês provavelmente vão ter essa experiência, o Samuel, o irmão Celso, eu acho que vão compartilhar da mesma percepção que a minha. Que às vezes traga uma coisa na tua casa, e às vezes a esposa tem dinheiro, ou ela tem acesso ao recurso para mandar vir alguém arrumar, mas ela não manda. Porque ela quer ver o marido assumindo a responsabilidade, no mínimo dele entrar em contato com a pessoa que vai resolver. Né? Estragou o chuveiro, ela poderia, né, ir lá comprar o chuveiro novo ou pedir pagar para um eletricista lá. Não, ela fica ali no pé do marido, nem que seja 15 anos, que às vezes leva 15 anos para nós arrumar o negócio. Mas ela fica ali. Por quê? Porque ela quer que o homem assuma a responsabilidade de resolver o problema. Acabou o gás. Infiltração, coisa assim. Nós estávamos com uma infiltração lá em casa, fazia só 8 anos.
Ela não ligou. Enquanto eu não fui lá atrás do número do cara, liguei, daí ela ficava. Daí o rapaz foi lá, fez o orçamento e começou a me enrolar. Ah, porque meu filho ficou doente. Ah, porque o carro estragou. E ela todo dia. Já mandou mensagem pro cara me arrumar o telhado. E geralmente é assim. E não tá errado. Porque o que uma mulher espera ao casar, que ela tenha um homem que assuma as responsabilidades de casa e que resolva os problemas. Tanto é que o homem tem, por exemplo, o homem que tem esse papel do provedor, que é quem vai resolver o problema das necessidades básicas da família ali. Okay? Não, deve ser um terror a casa onde, vamos supor, uma vez no terceiro ano, quando a gente está no terceiro ano, no último ano da escola, você tem aqueles passeios, daí você vai na Unipar, você vai na Univel, porque os caras querem que você faça o vestibular para você fazer a faculdade. Eu nunca me esqueço. A gente foi na Univel, daí a gente entrou numa sala e foi ter uma palestra, daí o rapaz falou, vou dar um conselho para a piazada aqui. Mulherada tá muito para frente, piazada. Estão estudando, não sei o quê. Daí ele deu a recomendação, falou, ó, você encontra uma moça que está estudando, ou que já é, mas que está estudando que vai ser juíza. Aí você vem aqui e estuda gastronomia para você cozinhar para ela. Mas imagina o cenário de uma casa assim, onde a mulher é uma juíza, por exemplo, é uma autoridade muito grande diante da sociedade, e o cara é meio que dono de casa, ou tem um servicinho ali que ele vive só para ele. Tipo, deve ser meio desbalanceado, né, o negócio. A não ser que seja uma pessoa muito crente, muito embasada na Bíblia para conseguir, mas em termos mundanos, alguém que não tem uma vida alicerçada na palavra, deve ser um terror. E não que a mulher não possa ganhar mais que o homem, mas dentro desse conceito que a gente está trazendo, dessa visão bíblica do que é a família, é uma renda dos dois, mas eu estou falando nessa posição da recomendação que o professor da faculdade deu lá. Piazada, encontre uma juíza aí, casa com ela e faz gastronomia só para você cozinhar para ela e fica de boa. As mulheres estão para frente, as mulheres já assumiram a responsabilidade. Isso há uns 10 anos atrás, ou mais, eles já tinham essa visão nas faculdades. E é da onde vem essas ideias de feminismo e tudo mais. Amém? Versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, entre a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Quem está aí? Então, nessa figura que a mulher é a igreja, nós vamos abrir lá em Apocalipse 12. Não vamos estudar a fundo agora Apocalipse 12, porque é um assunto escatológico, e isso aí vai ser mais para frente. Mas só para a gente ter essa visão da serpente tendo a cabeça esmagada e ferindo o calcanhar da semente da mulher. Quem está comigo? Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então aqui tem uma mulher, sim ou não? E estava? Não tem a semente da mulher aí? Nem? E com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão. Quem que é o dragão? Onde está escrito? No versículo 9 do mesmo capítulo que a gente já viu, tá? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás. Amém? Então estamos falando da mesma pessoa. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, isso vai ficar lá para frente. E sobre as suas cabeças 7 diademas.
E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, que é a terça parte dos anjos caídos, e lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o... Não está o mesmo enredo? De Gênesis 3, do texto que a gente leu agora, que a semente da mulher vai ser inimiga da semente da serpente, e que a serpente vai ferir o calcanhar e ela vai esmagar a cabeça. Então é o mesmo cenário. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, que é a serpente, amém? E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos... Amém? Então aqui eu estou só trazendo vocês para o Apocalipse para ver o cumprimento da profecia. Então o primeiro profeta da Bíblia é Deus. E Deus profetizou para a serpente. A primeira profecia na Bíblia foi direcionada para o diabo. Para que isso, pastor? Só para nós não se empolgar quando Deus falar com nós. Pode ser repreensão, muitas das vezes. Amém? Até porque se a gente tem esse anseio, Deus fala comigo, é porque no secreto geralmente a gente não está ouvindo, né? E às vezes Deus tem que falar em público algo que Ele poderia ter falado com a gente individual, né? A profecia ela tem essas duas coisas, ou é Deus chamando nossa atenção, porque nós não estamos dando ouvido para Ele, ou a gente está indo por um caminho que não era, por estar desapercebido espiritualmente, ou em alguns casos, como eu já tive experiência, Deus está confirmando algo que já estava no meu coração, que eu estava conversando com Deus, que era uma decisão que eu precisava tomar, de algo muito determinante. Sabe quando você fala, eu acho que é de Deus, mas eu não estou com convicção. Aí Deus usa alguém para falar em profecia, confirmar. Então Deus usa a profecia ou para confirmar algo ou para chamar atenção. No caso do diabo foi para dar um decreto mesmo. Amém? Então Deus é o primeiro profeta, a primeira profecia foi para o diabo. E nós temos o Apocalipse para a gente ver que Deus que se cumpre, né? Quem está aí? Vamos embora. Nossa, quebrou minhas pernas. Volta lá para Gênesis 3, último versículo. Semana que vem a gente continua. Versículo 16. Eu vou só ler o versículo e deixar as perguntas para você ficar com as dúvidas para a semana que vem. Agora é a sentença para a mulher. Deus deu a sentença para a serpente e agora a sentença para a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém? E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Como que você multiplica do zero? Como que multiplica do zero? Vou só fazer as perguntas, semana que vem nós vemos. Porque no capítulo 4 que ela vai ter filho, amém? Vai nascer o Caim. O certo não era Deus falar, quando você der aos filhos, você vai ter dor? O que está multiplicarei? Será que ela já tinha alguma dor? Não, mas é dor para dar luz, filhos. E aí? Vou deixar para semana que vem, senão vocês não vão, né? Vamos ficar de pé? Vamos embora.
Ah, vai pensando aí, vai raciocinando. Semana que vem eu conto. Talvez. Se não, semana que vem nós vamos entrar em alguns versículos aqui muito determinantes, que é a consequência da humanidade de sair do jardim. Deus tirando eles do jardim. Se nós não interpretarmos essa parte de forma correta, com a lente correta, com a lente que o Espírito Santo nos dá, a gente acaba tendo Deus como um castigador. E não é essa a ideia do texto. Mas a gente vai ver, vai meditar neles com calma. E nós estamos quase encerrando o Gênesis. Quase meio ano já. Mas é que é só 4 capítulos. Amém? Vamos orar? Arthur, pode então finalizar. Vamos